Começamos mais uma semana na presença do Senhor e com a palavra dele adiante de nós. Eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus nesse dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, ao nosso devocional no Evangelho lindo e maravilhoso de João. Vamos estar lendo, portanto, a partir do versículo 35 e até o fim deste capítulo, um texto um pouco longo, onde nós vamos ter o título do chamado dos apóstolos, mas dentro deste texto nós vamos aprender sobre a realidade do Messias, o que ele significava, que esperança, quem esperavam estes próprios discípulos encontrar na pessoa de Jesus pelos títulos que aí estão. Vamos lá, vamos olhar para a palavra de Deus e aprender e nos alegrar nela. Eu com certeza você me vê assim com este sorriso e percebe o quanto eu amo a palavra de Deus. Na verdade, cada dia, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais eu encontro coisas lindas e tão abençoadoras para as nossas vidas. E eu amo aprender e descobrir, aprender a teologia bíblica dentro dela mesma. E agradeço a Deus porque você vem aqui comigo e eu posso compartilhar com alguém que está do outro lado, não só escutando, mas eu sei que também se alegrando, porque esta palavra, ela é vida para as nossas almas, aleluia. Vamos ao texto então, João capítulo 1, versículo 35 em diante, se você tiver possibilidade de estar com a sua Bíblia aberta, muito melhor, mas se não, com certeza, vale ouvir a palavra de Deus. Diz o texto o seguinte: no dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-lhe dizer isto e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiram, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Glória a Deus por esta palavra. Como dissemos, esta palavra trata do relatar de João, um dos apóstolos, discípulos de Jesus, né, um deles, que escreveu o evangelho, o quarto desses evangelhos, e ele retrata, escreve da sua maneira, como ocorreu o chamado, né, dos discípulos, dos apóstolos de Jesus. E aí você vê que dois deles vieram, que eram já discípulos de João Batista. Quando João Batista disse a ele, o Cristo, estes dois deixaram de seguir a João Batista e foram a seguir a Jesus. E daí você viu a intervenção com alguns outros. Mas o que me chamou a atenção neste texto foi algumas palavras que cada um deles dizia ao contar ao outro quem eles encontraram. Então você veja que quando João Batista viu passar Jesus, ele disse o seguinte: Eis o Cordeiro de Deus. E eu quero te chamar a atenção que todas essas pessoas que estão falando sobre Jesus aqui não conheciam ainda o projeto de Jesus completo.
não tinham entendimento total sobre a cruz, sobre a ressurreição, sobre o evangelho pela fé. O que eles conheciam era o que tem na Bíblia, de Gênesis até Malaquias, ou seja, o Antigo Testamento. Mas veja que neste contexto do que lhe já tinha sido revelado no Antigo Testamento, João Batista chamou-o de o Cordeiro de Deus. No versículo 38, os que saíram de João e foram pedir para seguir a Jesus o chamaram de Rabi, ou seja, mestre. O honraram como um mestre. No versículo 41, Simão disse, foi dito a Simão, nós achamos o Messias, que como diz o texto, que traduzido é o Cristo. Então, o Messias que estava profetizado que viria, aquele que reinaria sobre Israel, aquele que viria trazer liberdade a Israel. Então, o irmão de Pedro, Simão, chamado André, diz, nós achamos o Messias. Depois, a próxima palavra foi quando Filipe achou Natanael. Ele disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas. E é Jesus de Nazaré, filho de José. Aleluia! Mas o que me chamou a atenção é como eles reconheceram e conectaram com aquilo que eles tinham de revelação em suas mãos. Aleluia! O Antigo Testamento é o princípio, é como Deus permitiu à humanidade, através do povo de Israel, entender o projeto de Deus. E ele culminava, num certo sentido de cumprimento, na pessoa de Jesus. E é por isso que cada um deles disse, olha, chegou aquele, nós conhecemos, nós achamos, aquele de quem falou Moisés na lei e nos profetas. Glória a Deus! E as últimas palavras vieram do próprio Natanael, que quando Jesus disse que o viu antes de que Filipe o encontrou, dando o detalhe de onde ele estava, sentadinho debaixo da figueira, então ele disse verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então eles sabiam que o Messias, aleluia, era o Filho de Deus, não era mais um profeta, mais o enviado de Deus, e ele ainda diz mais uma palavra, eis o Rei de Israel. E eu me alegrei tanto quando em ler este texto eu percebi todas estas palavras, todos estes títulos que verdadeiramente pertencem a Jesus, mas que vieram dos olhos de alguém que vivia e entendia tão somente o contexto do Antigo Testamento, mas que lhes dava luz, clareza e discernimento para ver em Jesus tudo o que lhe tinha sido profetizado. E verdadeiramente eles acharam este homem. Mas este homem, Jesus, que tinha sido feito homem, o Filho de Deus, encarnado, cumpriu aquilo que eles ainda não sabiam. E nós vamos continuar lendo e nos alegrando. E nós já conhecemos, aleluia, cumpriu o seu caminho aqui na terra, o seu ministério aqui. Ele entregou a sua vida por sacrifício vivo para que o seu sangue pudesse tirar o pecado do mundo. Nós, pela graça e pela fé, recebemos esta graça, entramos neste contexto e agora estamos no caminho de salvação por causa de Jesus. E ainda há coisas a serem cumpridas no futuro, aonde este Rei de Israel atuará, mas para nós nos alegramos neste dia em reconhecer aquilo que a lei e os profetas falaram de Jesus, o Filho de Deus. Amém.